Hoje é um dia especial, domingo. Além de ser domingo, nós iremos participar do corpo e do sangue de Cristo. Pois a palavra do Senhor diz que aquele que não come do meu corpo, aquele que não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E é muito importante, nós temos uma mensagem no nosso canal, no YouTube, ICAD Família. Vai lá, assista, que fala da minha carne, fala do meu sangue. São 3 mensagens, uma que eu falo só também do sangue, só da carne. É muito importante você entender o que nós aqui estamos fazendo hoje. Nós não viemos apenas participar de um ritual, de um memorial, como muitos pensam. Nós viemos realmente alimentar o nosso espírito com a palavra e também com o corpo e o sangue de Cristo. Amém? Hoje eu trouxe uma mensagem para vocês. É uma mensagem espiritual, é uma mensagem que vai ensinar a vocês entender o que, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, quando é que nós estamos realmente vivendo em espírito, quando é que realmente nós estamos adorando em espírito e em verdade. As pessoas hoje, infelizmente, estão se transformando em pessoas religiosas. E a religião, ela afasta o homem de Deus, porque Deus não deixou religião. Deus deixou a sua palavra, o seu ensinamento. Mas quando nós olhamos, lemos a Bíblia, muitas vezes nós não lemos com aquilo que nós deveríamos ler, com o Espírito. Nós lemos com a alma. Nós sabemos que depois que o pecado de Adão entrou no mundo, Adão e Eva, o Espírito não mais dominou a nossa vida, e sim a nossa alma. Então o inimigo ele tem acesso à nossa alma, e Deus tem acesso ao nosso espírito. Mas a alma é que processa tudo e manda o corpo fazer. Quando nós pecamos é porque nós ouvimos a alma, os desejos da carne. Então, o salário do pecado, nós sabemos, o salário do pecado é a morte. Mas hoje eu quero trazer para vocês um estudo, que vocês vão entender que muitas vezes você lê a Bíblia e você não sabe o que está falando ali. Você não sabe a revelação que tem ali. E o Espírito Santo, só o Espírito Santo pode revelar isso a nós. E nós vamos entender como que eu faço para que o Espírito de Deus se una ao meu espírito, para que eu possa entender o que Deus quer falar comigo. Nós temos uma dificuldade, as pessoas têm muita dificuldade hoje de ouvir a Deus. E em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que antigamente Deus falava de várias maneiras aos nossos profetas, mas hoje Ele fala através do Espírito. Ou seja, Ele fala através de Jesus. Ele fala através do Filho. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 2. Então nós temos que aprender, quando nós lermos a Bíblia, ouvir Deus falar com a gente, não a letra. A Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Então, nós vemos aí que as pessoas não têm tido a palavra rema, a palavra revelada do Espírito, e vive uma vida literal, daquilo que está escrito literalmente. E Deus fala conosco através da palavra. Abra a Bíblia em Eclesiastes capítulo 12, versículo 3. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Eu vou dar um exemplo e depois nós vamos aprofundar isso bem mais forte. Vocês vão entender que a maioria das pessoas hoje não consegue ouvir o Espírito Santo porque não entende. Hoje você vai entender isso. Como é que eu faço para que eu possa ouvir o Espírito Santo falar ao meu coração? Nós vimos semana passada a respeito da identidade, e da paternidade. Tudo está ligado à identidade e à paternidade. Amém? Então vamos lá? Diz aqui a palavra do Senhor: quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem,
quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções parecer fraco para você, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando fluir a amendoeira, o gafanhoto por um peso, e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno, e os prateadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Amém? Então, essa passagem aqui, ela está nos mostrando que a partida de uma pessoa para Deus. Falou um monte de coisa, falou, mas na verdade ele está dizendo que essa pessoa tem que tomar cuidado antes que a pessoa vai para Deus. Eu vou dar as palavras-chave aqui para você. Quando ele falou, os homens fortes se curvarem, são os velhos, está falando de velhos. Quando ele disse os moedores, né? O que ele está dizendo? Mastigar, não poder mais mastigar. A pessoa que morreu não mastiga mais, né? Mas vocês leem esse capítulo inteiro. Escurecerem o quê? A visão. Pela janela, que é a janela? São os olhos. Portas da rua, são os lábios, aquele que fala. Ruído dos dentes, já não podem mastigar mais. Voz da ave, o som fraco do canto. A pessoa fica velha, ela vai ficando fraquinha, né, para falar. Todas as filhas do canto, a voz é a audição. Florescerá a amendoeira, está falando do cabelo branco, a pessoa fica velha. E o gafanhoto, os mais ligeiros, se vai à casa eterna, ou seja, morre. Então essa passagem que eu li, né, nesse momento, fala de uma pessoa que está, né, um relato de uma pessoa que está para ir para a morada, ou seja, que está para ir para a casa do Senhor. O que acontece com essa pessoa no final da sua vida, como que ela se encontra dessa maneira. Então, quando nós lemos a Bíblia literalmente, podemos entender que Deus está falando de outras coisas, mas na verdade Ele está falando de uma pessoa que está prestes a ir para o céu. E como Ele está, de que maneira Ele está. Então, quem revela essas coisas é o Espírito Santo dentro de nós. Quem revela essas coisas é quando isso acontece, quando nós buscamos o Espírito Santo, quando nós lemos a Bíblia, quando nós buscamos algo de Deus, e só o Espírito Santo, ele pode revelar essas coisas para nós. Nós vamos pegar um versículo daqui a pouco aqui, que é o versículo 6, e nós vamos entender ele, como que ele funciona, o que é ele. Aparentemente, quando a gente lê aqui lá, parece que está falando de utensílios domésticos, mas ele está falando do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito. Depois eu vou mostrar para você uma conversa entre a alma e o espírito. E quando a gente lê, parece que é uma conversa de Jesus com uma mulher. Mas Deus está falando, está mostrando a conversa da sua alma e do seu espírito, da nossa alma com o nosso espírito. Quando isso acontece? Quando nós entendemos os princípios de Deus. Por isso muita gente hoje lê a Bíblia, vem à igreja, mas não consegue receber de Deus a verdadeira revelação, a revelação do Espírito de Deus na sua vida. Amém? Então vamos lá. O desgaste do corpo quando a alma e o espírito deixam o corpo. Então, na verdade, esse relato fala do desgaste que o homem vai tendo até o dia da velhice. Porque a Bíblia fala o seguinte: ao homem foi dado no mínimo 70 anos de vida. Então o crente morre depois dos 70. E pode chegar a 80, 90, 100, até 120. Porque Deus deu no mínimo 70 e no máximo 120. O espírito e a alma são substâncias espirituais. O corpo é a substância física. Deus deu habilidade ao homem
de deixarmos o corpo físico para entrar no mundo espiritual. Preste muita atenção. Nós limitamos a alma, o nosso eu, verdadeiro eu, a alma, que agora domina a nossa vida, ela limita muito o nosso espírito. Nós somos a imagem e semelhança de Deus e espírito. E Deus deu condição para eu e você, qualquer pessoa que estiver com Ele, a sair e ir para dimensões espirituais. Eu vou ler, mas de uma forma consciente. Agora, tem pessoas que saem do corpo e vai viajar, e que chama-se viagem astral. Só que a pessoa ela fica inconsciente. E quando a pessoa sai, quem leva essa pessoa é um demônio. O demônio, ela invoca um demônio, o demônio tira o espírito dela e ela viaja. Só que ela fica capitulada, ela não sabe onde ela está. Ela não sabe o que ela fez. Então o espírito dela vai e os demônios levam aquela pessoa para lugares. Mas Deus faz com que Deus ele leva. Só Deus leva o nosso espírito aonde Ele quiser. Nós podemos pegar Daniel, vou falar agora um pouco de Ezequiel. Nós podemos ver o João, né? O João lá no Apocalipse, a Bíblia diz que Deus levou ele, levava, mas em espírito. O apóstolo Paulo também, ele foi também até o terceiro céu. Ou seja, é o próprio Espírito de Deus que une com o espírito do homem e leva a ele. Mas o homem está consciente. Ele sabe e qualquer hora ele pode parar essa viagem. Agora, aquele que está fazendo viagem astral não adianta. Pode ser que ele nunca mais volte. Ele fica aprisionado. E nunca mais volta, aí interna ele lá no Bezerra. Aí a pessoa fica louca. A pessoa não consegue mais voltar para ela. Porque o espírito, o demônio levou o espírito dele para uma outra dimensão, só que está aprisionando o espírito dele. E aí ele fica aqui neste mundo, a alma dele fica, que é espiritual também, não consegue mais raciocinar. E aí fica passando por muitas dificuldades. Mas vamos embora, porque o assunto hoje é muito complexo e eu quero trazer para vocês muita explicação para que você entenda, irmãos, que você está limitando a sua vida como um homem e uma mulher de Deus. E por isso que não tem alcançado realmente aquilo que deveria. Se a tua alma estiver te dominando, irmãos, você vai ser o quê? Sempre derrotado. Porque a alma, ela não sabe. A alma, ela vive daquilo que vê. A alma, ela se alicerça naquilo que ela é ensinada neste mundo. Mas o Espírito, não. O Espírito se alicerça naquilo que a palavra de Deus fala. Não a literal, mas a que é revelada. Amém? Então vamos lá. Ezequiel capítulo 8, versículo 3. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu. E em visões de Deus, ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provocava os ciúmes de Deus. Nós vemos aqui que o profeta teve uma experiência espiritual, onde Deus pega ele, levanta ele pelo cabelo e leva ele até Jerusalém. Ele estava em um lugar, levou ele até Jerusalém, ele viu o que estava lá. Mas quem está levando ele, quem está dando a visão, ele está lá no lugar dele. E ele consegue enxergar o que está acontecendo lá em Jerusalém. E quem leva ele? O próprio Espírito de Deus. Uma outra passagem, Ezequiel capítulo 40, versículo 2. Em visões de Deus, ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns prédios que tinham aparência de uma cidade. O versículo 4. Ele me disse: filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem, e preste atenção a tudo que vou mostrar a você, pois para isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo que você vai ver. Então veja que Deus queria passar uma mensagem para o povo, e o que ele usou? Ele usou o profeta, e o espírito do profeta, Deus levou ele até o lugar, e fez ele até ouvir aquilo que ele deveria ouvir. Os demônios imitam tudo, irmãos. Cuidado, tem muita gente aí que diz que
que caem no poder, mas na verdade elas são capituladas. E elas acham que elas estão indo para o céu, tal, mas elas não têm controle, né? A Bíblia diz que o espírito é sujeito ao profeta. Então, quando o profeta tem essa visão, a pessoa está consciente. É uma visão rápida, é uma audição rápida e ela entende tudo. É muito rápido isso e ela vê tudo, porque o mundo espiritual não tem tempo, é o presente. Então isso acontece quando o Espírito de Deus se une com o nosso espírito e nós nos tornamos um só. Por que muitos não têm essa experiência? Porque o Espírito de Deus não se une com o espírito do homem como deveria. E aí a alma toma conta. E a pessoa, ela nunca vai ter experiências assim com Deus. Não vai ouvir o próprio Deus. Qualquer um de nós podemos ter experiência com o Espírito Santo, sim. Amém? Uma outra passagem, 2 Coríntios 12, versículo 2, de 2 a 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Sei se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indivisíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então veja, isso, o apóstolo Paulo também teve essa experiência, o apóstolo João. Então todos nós podemos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Agora, o que acontece? Por que as pessoas elas não têm essa experiência, elas não têm essa experiência espiritual que todos nós deveríamos fazer? Vamos entender porque vamos voltar lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6. Nós vamos entender uma revelação que tem aqui nesse versículo, que você pode ter lido, muitos pastores talvez, e nunca tenha compreendido o que está escrito aqui. E eu vou mostrar para vocês que aqui Deus vai mostrar para nós o que é um homem espiritual, o que tem num homem, vai falar da alma, vai falar onde fica, tudo isso está escrito aqui. Diz assim: sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão da prata, se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto ao poço. Irmãos, todas essas, o cordão de prata, a taça de ouro, o cântaro e as rodas são lugares espirituais dentro de nós, que nós vamos entender a partir de agora. E quando nós entendermos isso, nós vamos entender por que o Espírito de Deus, ele não manifesta em nossas vidas. Até a adoração, até o louvor. Muitos acham que louvam a Deus. Não, a maioria não louva a Deus, porque o louvor não está alicerçado em músicas, em letras. A verdadeira adoração é adorado, o verdadeiro adorador adora o quê? Em espírito. Não é a letra, não é a música que faz você adorar. Ela ajuda, mas o que vai adorar, fazer louvar e adorar o Senhor é o teu espírito. Por isso que o Senhor diz: eu quero adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Vamos entender? Copo de ouro, pode deixar aí. Copo de ouro é o reservatório da vida de Deus em nós. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo que vem em nós. E onde ele fica? Ele fica dentro do copo de ouro que está dentro de nós. Isso é tudo espiritual, viu, irmãos? Espiritual, ele está lá. Né? Não é no coração. Existe um copo de ouro que está dentro de nós. E ali é o reservatório de Deus dentro de nós. Se o meu espírito se unir com o Espírito de Deus, é tudo no meu ser espiritual. Nos tornaremos um só. Acredita-se, muitos pregadores ensinam isso, mas é uma mentira, que quando a pessoa ela aceita Jesus, né, no momento que o Espírito Santo entra no nosso espírito, somos totalmente santificados. Não é. A partir do momento que você aceita Jesus, que o Espírito Santo vem em você, você pode até orar em línguas, você pode até ter visão, mas ninguém é completamente limpo. Por quê? Porque nós vamos mostrar na Bíblia, eu vou mostrar para vocês na palavra.
nós passamos muito tempo no pecado. Todos nós nascemos no pecado. E enquanto nós estávamos mortos, porque o Espírito de Deus não estava em nós, o Espírito Santo. Nós tínhamos o Espírito, o corpo e alma. Amém? Tem vida. Mas nós só tornamos realmente pessoas de Deus quando nós recebemos Jesus, aí o Espírito Santo vem morar nesse copo de ouro. Mas, enquanto isso, que é junto com o nosso Espírito, mas enquanto isso, nós vivemos na iniquidade. A iniquidade, ela foi multiplicando, ela foi multiplicando, ela foi multiplicando. E, quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo não conseguiu todo o nosso espírito, porque havia lugares em nós que ainda estava contaminado. Tanto é que, por que a gente sofre? Por que tem gente com depressão? Por que tem gente com problema de casamento, família? Tudo isso, porque no espírito ainda não está totalmente limpo. Devido ao pecado, então, o nosso espírito, por ter ficado muito tempo no pecado, e ficou adormecido, porque estava lá morto, quietinho o nosso espírito. Porque quem mandava era a alma é parte espiritual também. Nós éramos como animais, sem espírito, porque o nosso espírito não falava nada, somente a nossa alma. Tudo que a gente aprendeu dos pais, tudo que a gente aprendeu do mundo, a gente praticava. Aí quando nós vamos para Deus, nós aceitamos a Jesus, aí o Espírito entra dentro de nós, aí ele começa a mostrar para nós o que é certo e o que é errado, e a gente começa a mudar. Mas tem coisas dentro de nós que está muito, muito forte, muito enraizado ainda, que chama-se iniquidade. Não é pecado, é iniquidade. E que isso só vai sair quando a gente realmente renunciar a tudo isso. Aonde eu posso mostrar? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Olha o que diz aqui. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, mesmo eu aceitando a Jesus, essa palavra é para o crente, nós precisamos entrar num processo de quê? De descontaminação. Purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito. Se o meu espírito fosse totalmente ligado a Deus, totalmente, todo ele fosse de Deus, eu não precisaria me preocupar com contaminação. Então aqui a palavra de Deus diz que nós temos que nos descontaminar, porque existe ainda contaminação dentro do nosso espírito, que é chamado de iniquidade. Amém? A iniquidade, ela está vindo de geração em geração. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Lá em Lamentações 5:7 diz, nossos pais pecaram e já morreram, e nós carregamos as suas iniquidades. Então, isso é bíblico. O próprio Davi disse lá em Salmo 51, que ele foi concebido em iniquidade. Então isso é aquele mal que está vindo de geração em geração, que também é chamado de maldição hereditária. O médico vai lá no médico, você fala para o médico que você tem um problema, estou com problema no coração. A primeira coisa que ele te pergunta, tem mais alguém na sua família que tem problema de coração? Por quê? Porque isso pode ser hereditário. Se você tem doença hereditária, você recebe também dos seus pais a herança genética, você recebe dos pais a herança financeira, então você também recebe a herança emocional. Tem gente que é igual a pessoa, os pais, na emoção, na maneira de agir, até nos trejeitos. Se você recebe toda essa herança, por que você também não recebe a herança espiritual? Então nós recebemos a herança física, emocional, biológica e espiritual também. Amém? Eu vou dar outro exemplo. Malaquias 2, versículo 16. Essa aqui é uma iniquidade que está se alastrando dentro das igrejas. Olha aqui. Eu odeio o divórcio. Quem está falando? O próprio Deus. Deus odeia o divórcio. E tem pastor permitindo o divórcio. Como que eu posso permitir algo que Deus odeia? Irmão, há uma diferença. Quem é do mundo, há uma diferença de quem está na igreja. O crente não se divorcia. Se divorciar, não pode casar mais. Ou volte para o ex-cônjuge.
Então não existe divórcio para o crente. A Bíblia diz: se separar, não case, ou volte para o seu cônjuge. Está lá em Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, se separar. Agora, hoje as pessoas se separam, se divorciam e casam de novo. A Bíblia diz que aquele que casa com divorciado cometerá adultério. Isso é para o crente. E fora, quem não aceitou a Jesus ainda, não tem o Espírito ainda. O Espírito Santo não está lá. Então, Deus não considera o pecado do tempo da ignorância. Por isso que Deus está dando uma segunda chance para aqueles que aceitou a Jesus, se batizam, daí em diante, acabou. Não existe mais divórcio para o crente. Amém? Então vamos lá. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenha bom senso, não sejam infiéis. Pega uma outra tradução, fazendo favor. Aqui, esse aqui é melhor. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, que é o divórcio. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Então, porque aonde é que tudo se transforma? É no nosso espírito. Se a pessoa está sendo desleal, se a pessoa está roubando, está matando, se a pessoa está mentindo, aonde está o problema? No espírito. Por quê? Porque tem um lugar no espírito que ainda a iniquidade, aonde tem iniquidade, quem domina é o pai das trevas, é o diabo. Ele é que mata, rouba e destrói. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ela é salva porque o Espírito Santo entrou dentro dela. Amém? Mas se aquela pessoa ela permanecer no pecado, o pecado, o salário do pecado é a morte. Por isso que Jesus nos dá a condição de se arrepender. E quando eu me arrependo, eu tiro a legalidade do inimigo e não mais faço aquilo. É o que Jesus disse para aquela mulher que foi pega em adultério. Vá e não peques mais. Agora, se a pessoa continuar pecando, é porque ela ainda não foi liberta. E se ela continuar no pecado, ela vai perder a sua salvação, sim. Esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, é mentira. Ninguém vai entrar no céu estando em pecado. Somos pecadores, pecamos por causa da iniquidade. Mas se eu me arrepender e não fazer mais, eu estou livre de condenação. Não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Vamos voltar aqui. O copo de ouro é o altar de Deus que viu Ezequiel. Vamos lá, Ezequiel 43, 2. Aliás, 47, 1. 47, 1. Olha como que a palavra de Deus, quando você lê, você entende uma coisa. Mas quem tem o Espírito Santo, entende o que Deus quis dizer quando Ele mandou escrever aquilo. Quando Deus mandou escrever isso, Ele estava falando outra coisa que muita gente agora, na hora que lê, vai entender que está falando de uma cidade. Vamos lá. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Olhando aqui literalmente, nós vamos ver que Jesus, que Deus estava mostrando para o profeta Jerusalém, o templo, uma água que jorrava lá, mas na verdade ele não está falando isso. Na verdade aí tem uma revelação espiritual. Oriente, essa porta do Oriente, a Bíblia diz que é onde Jesus entrou em Jerusalém. Então Oriente, essas águas representam as águas que vêm de Deus, que vem da onde Jesus entra. Quando Jesus entra, Jesus é a porta. Quando se abre essa porta, começa a jorrar rios de águas vivas em nossa vida. Amém? Então ele falou, olhe para isso. Olhe para o copo, né? Olha para o copo de ouro. O copo de ouro precisa se encher dessas águas. Essas águas, ela vem, irmãos, de Deus.
vem do Espírito de Deus em nossas vidas. E nós precisamos abrir a porta. Jesus é a porta. Por isso que nós temos que aceitar Jesus, porque quando eu abro essa porta, aquele que passa pela porta encontrará pastos o quê? Verdejantes. Então, quando você abre a porta, quando Jesus entra na sua vida, essa porta se abre e começa a jorrar o Espírito Santo dentro de você, né? Quando você começa a obedecer, o Espírito Santo começa a jorrar águas vivas, a água que vem de Deus para o seu espírito. Por que que nós precisamos dessa água? Daqui a pouco nós vamos entender. Ezequiel 43:2. E vi a glória do Deus de Israel, que vinha do lado leste, aquela porta. Sua voz era como rugido de águas, avançando, e a terra refugia com a sua glória. Essa água que traz a glória de Deus. Tem muita gente que fala, eu vejo a glória de Deus está aqui. Não, a glória manifesta através do Espírito quando ele entra dentro de nós. A glória de Deus está nessas águas, irmãos, que vêm sobre as nossas vidas, quando nós buscamos o quê? Intimidade com Deus. Tudo está ligado em identidade. Se você não conhece o teu Pai, se você não conhece o teu Deus, talvez você tenha buscado não a glória, não o Espírito. Se você é uma pessoa que serve a Mamon, você está buscando demônios para a sua vida. Você está se enchendo de demônios na sua vida, ao invés de estar se enchendo do Espírito Santo de Deus. Se você tem um outro Deus na sua vida, é por isso que a vida da pessoa, ela paralisa e ela é destruída. Então, as águas, a fonte de origem do Pai, né, são essas águas. Quando buscamos intimidade com o Pai, produz águas do Espírito. Então, quando eu busco uma intimidade com Deus, vai se produzir a água do Espírito. As águas trazem cura na área que a iniquidade ocupa. Assim também o corpo será curado. Quer ver? Ezequiel 47:9. Quando é que a pessoa ela é curada? Quando a pessoa é liberta? Quando ela recebe essa água que vem do trono de Deus. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pega uma outra tradução. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar esses rios, viverá. Quem está com o Espírito terá vida eterna. E haverá muitíssimos peixes, muito peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. O rio de águas vivas, quando ele entra na nossa vida, ele sara tudo, ele cura tudo, ele destrói tudo. Não há nenhuma maldição que consegue, irmão, suportar esse rio, porque esse rio vem do trono de Deus. É quando o meu espírito se une com o Espírito de Deus, ali se transforma a glória de Deus. E esse rio, ele vem nos encher para quê? Para tirar toda aquela sujeira que estava ainda no meu espírito. Por isso que o Senhor disse lá em Coríntios que nós temos que purificar o nosso espírito. Mas não adianta ficar expulsando demônio. Em nome de Jesus, sai. Não, só com santidade, só com as águas que vêm do Senhor, que nós conseguiremos nos purificar. Vamos entender mais isso? João capítulo 4, versículo 13, a mulher samaritana. Nós vamos entender agora aqui que Jesus está conversando com uma mulher samaritana. Mas na verdade, irmãos, não é bem isso. O que nós temos visto aqui, na verdade, o que nós vamos ver aqui é uma conversa da tua alma com o teu espírito. E quando quando a gente lê, parece que é uma conversa entre uma mulher e Jesus. A mulher, ela é inimiga, porque ela é samaritana, ela é inimiga dos judeus. Mas Jesus vai lá e conversa. Enquanto nós estamos no mundo, nós somos inimigos de Deus. Enquanto nós não temos Jesus, nós somos criatura apenas de Deus. Como um animal, como um gato, cachorro. Acho que é por isso que as pessoas do mundo estão, cada vez mais se alinhando com os animais, porque são iguais.
São iguais, têm a mesma composição, porque o espírito da pessoa está adormecido. Nós só podemos ativar o nosso espírito quando o Espírito Santo, ele enche o nosso espírito. Amém? E aí o que acontece? Acontece que Jesus começa a falar de água, de sede, e ela não entende bulufa nenhuma. Assim também são muitas pessoas. Você lembra do Nicodemos? Jesus fala, tinha que nascer de novo. Como que isso pode acontecer? Porque a pessoa, ela vive na alma. A alma não compreende as coisas do Espírito, irmãos. E vamos entender isso, que você vai abrir muito o seu entendimento. Você entendeu? Então, quando Jesus falou lá, eu vou falar de todos aqueles, do cântaro também, porque Jesus vai mostrar agora nessa passagem. Voltando aqui. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Eu falei 13, mais um. Mas quem beber da água que eu lhes der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhes der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, aquela mesma água que eu falei agora há pouco, que Deus mostrou ao Ezequiel, essa é a mesma água. Jesus nunca falou nada, Jesus nunca pregou nada que não estivesse no Velho Testamento. Tudo que ele pregou, ele viu primeiro, ele leu primeiro no Velho Testamento. Só que ele tinha a revelação do Espírito, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Então, quando ele lia, ele sabia. Quando ele lia Isaías, ele falou, sou eu. É eu que vou morrer na cruz. Por isso que ele foi até o fim. Todas as multiplicações, todos os milagres que Jesus fez, ele fez segundo aquilo que já estava escrito. Por isso que quando ele enfrentou o diabo, ele disse, está escrito. Veio de novo, está escrito. Então, nada que Jesus fez não está escrito. Por quê? Para não dar a nós a desculpa que nós não éramos Jesus, nós não vivemos com Jesus. Ele falou, tudo que eu, por isso que ele fez, aquele que crê em mim poderá fazer as mesmas obras que eu fiz, e até obras maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Então não há desculpa de você, ou eu, deixarmos de fazer a obra de Deus, porque Ele nos deu a capacidade. Só que eu tenho que entender o que Deus está falando comigo, ou com você. Deus fala individual, Ele não fala coletivo. Eu estou pregando aqui e cada um vai ter uma revelação, cada um vai ter um entendimento. Pode ser até parecido, mas o Espírito Santo vai falar com você conforme a sua necessidade. Então Deus sempre, porque você tem o Espírito de Deus dentro de você. E quem não tem, não vai entender nada. Vai entender o literal, mas nunca vai conseguir manifestar o rio, as águas do Senhor. Então aquela mulher estava conversando com Jesus, e Jesus falando da água viva, a água espiritual, que é o próprio Deus, que vem, que se transforma em glória de Deus dentro de nós, e ela estava pensando da água mesmo, de matar sede. Então, ela tinha um poço, e nós vamos entender isso. Podemos beber de muitas águas, presta atenção, que eu vou falar agora. Você pode beber de muitas águas, de vários pastores, pastoras que pregam o Evangelho. Você pode chegar numa igreja, qualquer igreja, e receber o que eu estou pregando hoje para você, que eu estou ensinando para você hoje, é uma água, é uma revelação, mas a única que vai saciar a sede é a que vem de Deus, aquela que você vai buscar em Deus. A água que eu dou a vocês, a palavra revelada que eu dou a vocês, não será suficiente. Pode matar uma sede de um dia, ou até de meia hora. Você pode matar a sede de meia hora, espiritualmente falando. Mas a água que realmente vai te dar, que vai suprir todas as suas necessidades, é aquela que vem direto do Pai a você. Por isso que não adianta você ficar dependente de pastor. Claro que nós precisamos ter um pastor. Veja, o que eu estou mostrando para vocês hoje, vocês nunca ouviram. E a maioria que vai assistir a gente na televisão, aí no YouTube, pouquíssimas pessoas sabem do que eu estou falando, do que eu vou falar agora. Poucas pessoas entendem isso. Mas por isso que Deus revela aos pastores. Nós só damos um copo d'água. Por isso que Jesus falou, aquele que der um copo d'água para aqueles que me servem, o seu galardão será grande. Eu estou dando um copo d'água para vocês. Agora, existe um rio
um rio que você pode acessar e se encher dessas águas vivas. E Deus vai fazer muitas coisas na sua vida para arrancar todo este mal que está na sua vida. Voltando, mas a única que vai saciar a sede é a que vem de Deus. A junção das águas do Espírito com o nosso Espírito vai manifestar a glória de Deus. Se eu não me engano, está em 2 Coríntios 3:17. Vê se é isso. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há o quê? Liberdade. Mais um. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, veja, o Espírito traz a glória. Segundo a sua imagem, estamos sendo o quê? Transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Volta o outro versículo. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali é o quê? Liberdade. Por que as pessoas não conseguem ser libertas? Por que as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas? Porque está faltando o quê? O Espírito Santo, irmãos, no teu espírito. E Jesus, ele quer entregar o Espírito dele, que é a glória. Quando o Espírito de Deus se une com o meu espírito, a glória de Deus manifesta para que eu seja o quê? Liberto. É essas águas que Jesus quer. E ele está agora conversando com esta mulher. Vamos entender esse diálogo agora. Vamos esquecer a mulher e vamos esquecer a pessoa Jesus nesse momento. São os dois que estão lá, né, conversando. Mas, na verdade, Jesus quer mostrar que é assim que acontece com a sua alma, que é representada pela mulher, e o Espírito Santo, que é representado pelo Senhor Jesus. Essa conversa é entre a tua alma e o teu espírito. Vamos embora? Eclesiastes 12:6. Vamos voltar aqui para eu dar uma mensagem para você, para nós entrarmos. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto ao poço. Esse cordão de prata é um cordão que o nosso espírito se une com o Espírito de Deus. E dali jorra a água para o nosso espírito. O cântaro é o recipiente, o vaso que guarda a nossa alma. Então, nossa alma ela não está vazia. Ela não está num lugar vazio, ela está dentro de um cântaro. Então ela está guardada lá dentro. Então, em volta da alma tem uma estrutura espiritual. Amém? E essa estrutura espiritual não deixa você ter contato com o teu espírito. A fonte é o próprio Deus, né? A fonte é o próprio Deus. Que nós vamos ver agora na passagem. A cisterna, aonde eles sentam lá para conversar, é o coração de cada um de nós. Eles vão parar diante de um poço. Esse poço é a cisterna, né? Que pode ser poço ou cisterna. Esse poço é o nosso coração. O copo de ouro é onde é depositada a vida de Deus. O Espírito de Deus, a fonte. E ela precisa quebrar o cântaro para dar à luz a uma nova criatura. A alma tem que ser quebrado aquele cântaro para que o Espírito comece a falar com a alma. Então, por isso que é uma briga. A mulher falava de água para beber, Jesus falava de água espiritual. Ela não estava entendendo nada que Jesus estava falando. Por quê? Porque em volta da alma existe um cântaro. Tem que ser quebrado aquilo para que o Espírito de Deus penetre nesse lugar. Vamos agora? João 4, versículo 6, nós vamos ficar aqui. 6 e 7. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. O que é esse poço, irmão? A cisterna. Isso se deu por volta de meio-dia. Mais um. Nisso veio uma mulher, a samaritana, tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Então começou a conversa aqui. O Espírito de Deus, que é Jesus, se aproxima do coração do homem, que é a cisterna, o poço. Amém?
Então você veio para a igreja hoje, o seu coração é a cisterna, e quando você chegou aqui, você que está assistindo, o que acontece? Você começou a ouvir a palavra de Deus. Para alguns, Deus vai falar, vai conseguir falar, e para outros talvez não o que Ele gostaria de falar. Por causa desse poço. Esse poço tem água lá dentro, tem o teu espírito, está guardado o teu espírito lá. E Jesus precisa entrar aí dentro. Você precisa tomar não dessa água, né, essa água física, mas sim dessa água espiritual. Então vamos lá. A alma sedenta é a mulher samaritana. Então a alma é a parte pensante, é a mulher samaritana. Se aproxima deste lugar. Lugar é onde se extrai alguma coisa para se satisfazer e encorajar. Por exemplo, você veio neste lugar hoje. Aqui é a igreja. E você veio aqui para se satisfazer de alguma coisa, suprir uma necessidade sua, seja a área que for da sua vida. Você está sedento de alguma coisa. Por favor. Vocês estão sedentos de alguma coisa. Vocês precisam de cura, talvez precisa de libertação, talvez precisa de ser transformados, né? Vida financeira, e assim por diante, família, casamento. E aí o que acontece? Acontece que vocês chegam aqui com essa sede danada, né? E abre-se o céu, é um lugar de receber aqui é um lugar de receber a palavra de Deus. Mas o que a tua alma fala? Como que é a conversa da tua alma com a palavra de Deus? Quando é pregada a palavra de Deus, qual é a conversa que tem dentro de você? Porque dependendo da sua espiritualidade, ela vai aceitar, ela vai concordar. Porque não adianta só concordar. Tem gente que concorda com tudo aquilo que eu prego, ou que o pastor prega, com tudo aquilo que está escrito, mas não busca. Ah, não tenho tempo para buscar. Ah, e se eu tivesse mais tempo, né? Se eu tivesse mais tempo para buscar Deus, se eu não trabalhasse tanto, eu preciso trabalhar. Agora nós estamos aqui, hoje é dia 15, né? De 14 de março de 2021. Amanhã começa a quarentena, 15 dias. Quem não for trabalhar vai ficar em casa, né? Porque foi dado o decreto. Agora você tem tempo de assistir as nossas mensagens lá no YouTube. Eu vou gravar mais algumas essa semana, né, para passar para vocês. Agora vão ter tempo. Irmãos, tem muita gente que não vem na igreja. Ah, não vou na igreja. Agora que vai fechar a igreja a partir de amanhã, ai meu Deus, estou precisando tanto ir na igreja. Irmão, vai chegar uma hora que não vai dar tempo de você voltar para a igreja. Você não vai voltar para a igreja. E você deixou de vir na igreja por causa de outras coisas. A sua alma disse, não vai na igreja. Eu não vou na igreja. Eu não vou mais na igreja. Vai chegar uma hora que você não vai voltar mais. Não vai dar tempo, irmãos, para você voltar. Nós estamos só passando, Deus está deixando a gente experimentar o que é não poder ir à igreja. A tua alma não deixa você vir à igreja. Às vezes você passa períodos sem vir à igreja, de ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a tua alma, o teu espírito não sente falta. Ele está sedento, ele está com sede. Ele está que nem essa mulher, morrendo de sede. Jesus também estava com sede, era meio-dia. Deve ter falado, pregado naquele deserto, com muita sede, ele foi beber. Só que ele quis mostrar para nós que da mesma forma que eu e você sentimos sede de água, o nosso corpo sente, nosso espírito também sente. Por isso que a Santa Ceia é verdadeiramente comida e verdadeiramente bebida. Então, quando eu me alimento e bebo do Espírito da Santa Ceia, eu estou alimentando literalmente o meu espírito. E aí o que acontece aqui? Então, o lugar é onde se extrai alguma coisa para se satisfazer, para encorajar. Você vai às vezes ler a Bíblia, tal, ouve uma mensagem, até que te dá aquele ânimo, mas isso ainda não é suficiente. Versículo 9, eu vou pular alguns versículos, tá? A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos.
Irmão, quando a gente era do mundo, o crente não chegou para nós e falou, você aceita Jesus? Você precisa de aceitar. Quer dizer, nós éramos inimigos, nós éramos de Deus, eles eram do diabo. Inimigo. O inimigo é inimigo de Deus, o diabo é inimigo de Deus. Então Jesus, ele não está olhando as pessoas, ele está tentando levar as pessoas à água, dar a eles o alimento, que é o Espírito Santo. Então, todos nós éramos inimigos de Deus, mas a partir do momento que nós demos ouvido à palavra de Deus, nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Amém? A alma e a mente carnal sendo inimigos do Espírito de Jesus. Aí nós vemos a alma falando, aquela pessoa que você vai pregar, fala assim, que Jesus o quê? Nós somos inimigos. Não aceito Jesus, não. Que não vou na igreja, não. Ir na igreja dá dinheiro para pastor. E assim, porque quem é essa? É a alma que não entende o que nós estamos falando para eles. Não entende o que nós estamos pregando para eles. Não entende o que nós queremos dar a eles. Nós estamos dando a eles a solução da vida dele aqui e para ter vida o quê? Eterna. Vida abundante aqui e vida eterna. João 4,20. Vamos lá no Evangelho de João 4,20. Diz assim: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, irmãos, vamos prestar atenção. O Espírito Santo, ele é muito paciente. O Espírito Santo, ele vai falando devagarinho, ele vai falando, vai conversando com a gente, ele vai mostrando para a gente, olha, é assim, né? E até que você deixa ele entrar na sua vida. Agora, ele vai iluminando o nosso entendimento. Essa mulher achava, né, literalmente, que o lugar de adoração era o outro lugar. E os judeus falam que nós temos que adorar em Jerusalém. Uns acham que, irmão, Jesus não está falando de lugares. Jesus está falando do nosso coração. Jesus está falando do nosso espírito. Porque tem gente que fala, não, a minha religião é essa. Eu nasci nessa religião. Jesus não está falando de religião, irmãos. A religião é invenção do diabo para fazer as pessoas fazerem isso, vestir a camisa da religião. A palavra religião quer dizer religar. A religião tenta fazer as pessoas ser ligadas a Deus, mas o único ser que pode ligar você a Deus é Jesus. Só há um Deus, só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Nem um santo, nem um pastor, nem um padre, nenhuma imagem, nenhuma religião, a católica, a evangélica, a espírita, a budista, nenhuma religião pode ligar você a Deus, somente Jesus Cristo. Tem um monte de evangélicos, irmãos, que não tem nada com Deus, são pessoas vazias de Deus, estão dentro da igreja, até deu uma mensagem longe de casa, não, perto de Deus, uma coisa assim, na igreja, mas longe de Deus, é uma coisa assim. Então, irmão, tem muita gente que acha que tem Deus porque se batizou, tomou banho, lavou o pecado, sabe? Deu banho só no pecado e o pecado continua lá. A pessoa não se purificou. É o Espírito Santo que te purifica, não é o batismo. Ali é o início da sua conversão. Ali é o início que Deus te dá a oportunidade de você receber o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo dentro de você. A pessoa ainda não ora em línguas, não tem revelação, não tem entendimento, não tem discernimento, não manifesta os dons do Espírito Santo, não produz o fruto do Espírito Santo. Ou seja, a pessoa está gateando, tomando leitinho ainda. Já tem gente que já está 40 anos dentro da igreja, já era para estar numa condição maior, espiritualmente falando, mas não consegue. Então o Espírito é paciente, ilumina o entendimento para mostrar que existem coisas que estão sendo ignorados, que vêm da parte do Pai, que é a água viva. João 4, versículo 11. Como será isso? Disse a mulher: o Senhor não tem com quem tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Mais um. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó,
que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado. Veja que a mulher não está entendendo nada. Porque que poço é esse? Onde tem um poço? O senhor não tem nada para tirar a água de um poço. Como que o senhor pode dar água para a gente? Essa água viva, será que é aquela do mar? Água viva do mar, né? Que tem lá. Então veja, a alma não entende as coisas de Deus. Ao homem natural, as coisas de Deus lhe parecem loucura. Por quê? Porque ela se discerne espiritualmente. Tem gente que acha que não tem nada a ver vir na igreja. Tem gente que acha que não tem nada a ver dar um dízimo, dar uma oferta, orar. Para que orar tanto? Né? Se consagrar. Tem gente que acha que não tem nada a ver essas coisas. Crente, porque não faz, né? Ler a Bíblia todo dia, não tem nada a ver. Ela não entende a importância. A pessoa não entende a importância do Espírito. O que é ter o mesmo Espírito com Deus. A alma religiosa se apega sempre naquilo que se conhece, o que lhes é ensinado. Como pode alguém alcançar lugares desconhecidos? A pessoa que tem alma religiosa, ela não consegue encontrar, ela não consegue entrar na dimensão espiritual. Ela não consegue, porque é lá na dimensão espiritual que você vai ter a revelação. É lá na dimensão espiritual que Deus vai mostrar a tua vida, que Deus vai mostrar o que tem que mudar, para quem, como que você vai pregar, como que as pessoas religiosas, elas vivem de rituais. Elas fazem sempre a mesma coisa. Chegou uma pessoa para orar, estou com dor. Em nome de Jesus, praga do inferno, pegue todo o seu mal e saia da cabeça dessa pessoa agora. Em nome de Jesus, sai capeta. Veio outra com dor nas costas. Em nome de Jesus, capeta, sai das costas. Só tem essa oração, irmão. Só acha que Deus vai agir dessa maneira. Basta uma palavra às vezes. Basta uma confissão às vezes. Às vezes a pessoa precisa pedir perdão para ela ser curada. Às vezes ela precisa renunciar. Às vezes ela precisa fazer tantas coisas para ser curada. Não é essa oração que se você sempre faz é a mesma. Você acha que vai funcionar. Funcionou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O caso dessa pessoa é outra. Mas como fazer? É como eu dei aqui até um testemunho um tempo atrás, de uma mulher que estava apanhando o marido. Vamos separar? Não. Falei, irmã, vai na tua casa, sobe na cama e pede para Deus colocar uma cortina de fogo em volta da sua cama e não sai de lá. Quando ele chegar, você ora e o Espírito Santo vai te ajudar e esse demônio não vai mais te bater. A mulher apanhava todo dia do marido, bêbado, chegava bêbado. Aquele dia ela veio, ele xingou ela, falou tudo quanto é nome, mas não conseguiu chegar perto da cama. Ou seja, a estratégia foi outra para ela. Agora o religioso, a mesma coisa, né? Fica lá. Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu. Sempre fazendo a mesma macumba, a mesma tricumba, bicumba. Não, vou fazer macumba. Não, vou dar mais dinheiro na igreja. Vou fazer um voto agora maior. Não, agora eu vou pegar a vassourinha que varre. Vou pegar o sabão que limpa. Vou pegar o pão que... Vou pegar a espada. E assim, vou entrar dentro da caverna do adulão, e assim vão enrolando as pessoas. Todo ano tem as mesmas campanhas, e acham que vai. Talvez aconteça para um, para outro, mas não é para todos. É a fé que vai mudar. É a fé que a pessoa tem que vai mudar e transformar a vida dela. Voltando aqui. Como pode alguém alcançar lugares desconhecidos? João 4,13. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A pessoa se torna, irmãos, a alma fala, mas como que eu posso ver as coisas de Deus? Como que eu posso ouvir Deus? Como que eu posso fazer a vontade de Deus? Eu quero tanto, Senhor, ouvir a tua voz. Senhor, fala comigo, não sei o que lá. Mas por que Deus não está? Porque você não bebe dessa água. A água que Deus nos dá, nós temos que buscar, é a intimidade com Deus. É o preço que você tem que pagar de se aproximar de Deus, para que Deus possa te direcionar. Jesus falou, só a água que jorra do Deus, do Pai, é que pode. Agora, se você não tem pai, se você não conhece o teu pai,
Você serve um a outro Deus achando que está servindo a Deus. Nós vamos chegar. João 4,16. Então, finalmente agora é quebrada a barreira de medo, da lógica, e reconhece a sua incapacidade. Irmão, tem pessoas, você tem que reconhecer que você precisa de Deus. Você precisa reconhecer que você precisa passar mais tempo com Deus. Você precisa reconhecer que você precisa jejuar mais. Se aproximar mais de Deus. Você tem que reconhecer isso. Enquanto você não reconhecer que você está sendo falho na busca, você não está lendo, você não está buscando, é aquela oraçãozinha todo dia, Senhor, meu Pai, me abençoa, minha mãe, abençoa meu trabalho, abençoa meu dia, em nome de Jesus, todo mal sai, está amarrado. Você precisa acordar. Você precisa se dedicar mais. Você precisa fazer mais jejum, se consagrar, se santificar, se purificar. Você precisa sair de lugares que você não pode mais. Está na hora de você falar não para essa pessoa que é da tua família. Não, basta, aqui não. Eu não vou deixar isso acontecer dentro da minha casa. Aqui na minha casa, filho, você não vai fazer isso. Você não vai assistir isso. Você não vai fazer dessa maneira. Está na hora de você buscar. Ah, eu não consigo. Então você está faltando. Está faltando de você o Espírito Santo. Você tem que reconhecer que você precisa dessa água, irmãos. Sem essa água nós não temos coragem de fazer nada. Nós temos medo. Nós temos incerteza. Nós temos dúvidas. E não conseguimos nos posicionar como Deus quer. Aqui em João 4, 16 a 18 diz: Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. De quem que Jesus está falando, irmãos? Que ela não tem quem? Ela não tem quem? Marido? Ela não tem quem? Ela não tem quem, irmãos? Ela não tem, o pai que ela tem, ela já teve 5 deuses na vida dela. E o Deus que ela está servindo agora não é o Deus verdadeiro. Talvez o Deus que ela servir é o dinheiro. Tem gente que está buscando satisfação no dinheiro, satisfação em comprar coisas, satisfação em família. Não, vou casar para mudar de vida. Vai, casa. Casa desse jeito, você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. Porque casamento não é para você ser feliz. Casamento é para constituir família. E muita gente quer estar com uma vida talvez ruim, com os pais, ou, estou muito só. Você está se sentindo só porque falta Jesus na sua vida. Deixa Jesus apresentar a sua noiva, deixa Jesus apresentar o seu noivo. Não é namorado, não é namorada não. O noivo e a noiva. Na Bíblia está escrito noivo e noiva, não está escrito namorada e namorado. Deixa Jesus apresentar para você. Para de correr atrás. Busque a água viva. Busca o Espírito Santo, que Deus vai te mostrar quem que é. Porque o Espírito que está em você tem que estar nela. Se você está pedindo uma grande mulher de Deus, você está pedindo um grande homem de Deus. Não é assim? Agora, tem que ser você é de Deus? Você está cheio do Espírito de Deus? Como que Deus vai apresentar a mulher de Deus para uma pessoa que não tem Deus? Que não tem Deus, mas está fraco, está vazio do Espírito Santo. Só tem um pouquinho, porque a iniquidade está imperando. Aí, o diabo vai usar aquilo que é onde ele está, imperando no espírito da pessoa, e apresenta qualquer um aí. E a pessoa quer, casa até mesmo dentro da igreja, e se dá mal. Pastor hoje está casando errado. Pessoas estão casando de forma errada dentro da igreja, porque separa dentro da igreja, casou dentro da igreja, separa na igreja. Pior que o pastor faz o outro casamento também, está amarrado em nome de Jesus. Casamento de divorciado não se faz. É um casamento só para o crente. O crente que divorciou não pode casar mais, tem que voltar. E assim está acontecendo. A pessoa não se... Então, às vezes, a pessoa, mas Deus não me dá a pessoa. Mas talvez aquela pessoa está cheia. E você ainda está vazio. E como que Deus vai apresentar essa pessoa para você? Aí vai pegando qualquer coisa. Aí vai ser infeliz. Por quê? Porque a alma vai escolher para você.
a alma vai olhar. Bonitinho, hein? Bonitinho, hein? Olha, toca lá na bateria. O daqui é casado, tá? Não adianta nem olhar. Ai, canta lá, mas a minha é só carteira de trabalho assinada. E não vem com 1.200, 1.300 reais, de 10 mil para cima. Para levar, tem que ganhar mais de 10 mil, senão eu não aceito. Então, quer dizer, você tem que estar cheio, irmãos. Você tem que ter condições. Tem condições de casar? Porque o Espírito Santo vai te dar a condição de você casar, de ter um bom trabalho, um bom salário. É Ele que vai fazer o milagre para você. Mas você tem buscado Ele? Não, você tem buscado as coisas. A tua alma tem dito para você buscar coisas, buscar pessoas. Mas o Espírito Santo fala, não, busca a mim, busca a minha presença. Deixa eu correr aqui. 16 a 18, eu já li, né? Dai-me desta água. A alma sempre buscou no dinheiro, em casa, família, casamento, saciar as suas necessidades. Ou seja, um outro Deus. A alma sempre vai ter um outro Deus mais importante que o Deus verdadeiro. Onde é o lugar físico que devo adorar? João 4, 19 e 20. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Veja, ela sempre usando o racional. Mas o que acontece, irmão? Jesus veio estabelecer o reino dele no nosso espírito. Não é aqui na igreja. Não é a denominação que é o lugar de adorar. É através do nosso espírito. Por isso que o Senhor diz, eu busco os verdadeiros adoradores. Aqueles que me adorem em espírito e em verdade. Vamos lá em João 4, 21. Jesus declarou, crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em... Irmão, hoje as pessoas adoram o Senhor na alma. Louvor bonito, hein? A alma gostou do som, do tom. Aí você olha agora os vídeos dos cantores mostrando instrumento. Irmão, não é a tua capacidade. É a tua espiritualidade que adora a Deus. Você não adora a Deus por causa de músicas, através de letras bonitas que falam de Bíblia. Você pode até cantá-las, mas quem está cantando? A tua alma ou o teu espírito? Como que você vai poder adorar a Deus se você está vazio do Espírito Santo? Quem está adorando é a sua alma. Porque você gostou do estilo, você gostou daquela música, gostou da voz, do timbre. A tua alma está adorando a Deus. Mas o Senhor busca aqueles que adoram no Espírito. Aqueles que realmente entrou na presença de Deus e está adorando Ele. Não está cantando uma música. Não está cantando, eu gosto daquele louvor. Até mexe. Louvor. Vai para lá, vem para cá. Faz até coreografia. Está adorando esse aí, na carne. Está adorando na carne. Mas Miriam dançou, eu vou arrumando um monte de desculpa. Dançou, não adorou. Está na minha Bíblia, dançou. Davi o quê? Então o que acontece? As pessoas precisam. Eu queria até que Davi estava no espírito. Que ele não estava nem preocupado com nada. Ele estava lá, parecendo que só estava ele, lá não tinha mais ninguém no meio. É aí que você entra, não tem ninguém. Tem gente que chega aqui e fica com a boca fechada, não canta, nem na alma consegue louvar. A timidez é tanto, a falta de respeito é tanto, e quer as coisas de Deus. Aproveita, irmão, agora você está com a máscara, ninguém vê você cantar. Está todo mundo de máscara aqui. Agora é hora de você falar, gritar, mostrar os dentes. Por quê? Porque ninguém está ouvindo. Você está de máscara agora. Nós queremos, o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores. Apocalipse 19:6.
Olha aqui que o Senhor fala dos adoradores, rapidamente. Então, ouvi algo semelhante a um som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas. Olha aí. Porque as pessoas estavam... Por que ele ouviu esse barulho de água? Porque as pessoas estavam cheias que é a água que vem do trono. O som de águas, estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava. Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, adorando em espírito. As águas estavam adorando. As águas que estavam dentro deles adorando. Parecia um estrondo, a voz que chega realmente até o céu. João 4, 25, estou terminando, falta 2 versículos só. Disse a mulher, eu sei que é o Messias chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Ai, Jesus, a alma às vezes fala, não, eu tenho Jesus, eu creio em Jesus, não, eu sou de Deus, eu tenho fé. Aí você encontra muita gente falando, ô pastor, eu tenho bastante fé, mas ora para mim. Pô, se você tem fé, para que você precisa da minha oração? Não, você vou na igreja todo domingo, não falto, mas não sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. Falta água dentro de você. Falta água dentro de você. Água que vem do trono de Deus. A alma não pode por si mesma reconhecer o Messias. Sabe por que as pessoas desobedecem a palavra? Porque não reconhecem a palavra de Deus. Não tem temor à palavra de Deus. O Messias não consegue reconhecer o Messias. Não consegue discernir. Somente o Espírito pode reconhecer. Irmãos, a religião está na sua alma. Tem gente que não entende o que está escrito aqui. Tem gente que não conhece o Espírito. Tem gente que não reconhece Jesus. Não sabe o que é uma Santa Ceia. Tem gente que falta em Santa Ceia. Eu não vou na Santa Ceia porque eu estou no pecado. Prefere o diabo do que Jesus. Não sabe discernir. E tem gente que toma a Santa Ceia indignamente. E aí acha, a Bíblia diz que aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue indignamente, será culpado da morte de Cristo. É por isso que tem muita gente fraca, doente, que já morreram dentro da igreja, que não era nem para ter morrido. Morreram por quê? Porque toma a Santa Ceia indignamente. João 4, 26, último. Esse é para vocês agora, que Jesus está falando, não está falando mais para ela. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Eu falo para vocês. Jesus está falando com vocês. A palavra que eu prego hoje, esse ensinamento que eu dei hoje, é para vocês. Jesus está falando para você. Que vocês estão vazias da água. Você precisa buscar a água. Jesus está falando nesse momento com você agora. Eu sou o que fala com a sua alma. Escute o que eu quero fazer na sua vida. Escute o que eu quero trazer para a sua vida. Escute o que diz o teu espírito. Escute o que o teu espírito está pedindo. Toda vez que você se encontra angustiado, desesperado, irritado, às vezes desanimado, às vezes com medo, é o teu espírito querendo se encher da água. Está precisando de alimento, irmãos. Aí o que você faz? A tua alma dá um outro jeito. Não, vai lá usar droga, vai lá, muda de marido, vai lá, faz isso, faz aquilo. A alma manda você fazer outra coisa. Mas Jesus está mandando você hoje beber desta água. Beber desta água. Esta água só vai beber quem buscar intimidade com Deus. Aplauda o Senhor Jesus.